Eu sinto que a violência contra a mulher sempre foi muito grande. Porque o patriarcalismo não foi criado agora, ele vem de milênios. Na Roma Antiga, se o homem chegasse em casa e surpreendesse a mulher dele com outro, ele era obrigado a matar os dois. Porque se ele não matasse, ele seria morto, ele seria condenado à morte pela lei de Justiniano. Então é uma coisa tão arraigada, tão forte na cultura, que ninguém há de considerar que a violência contra a mulher começou agora. Só que agora as mulheres foram legalmente promovidas ao status de cidadã. Então a Constituição Federal diz que homens e mulheres são iguais. A gente tem toda uma legislação infraconstitucional que também garante essa igualdade. E temos a Lei Maria da Penha, temos as delegacias da mulher, as casas-abrigo, tudo isso fortaleceu a mulher. Então, ela tem mais meios para se rebelar e acho que ela vem se rebelando mais. E aí, isso pode gerar uma violência ainda maior. Porque no tempo em que as mulheres obedeciam e sofriam caladas, os homens faziam barbaridades com as mulheres. Ninguém ficava sabendo. Então eram barbaridades que se faziam, mas eram toleradas, porque as próprias mulheres achavam que elas não tinham direitos. Então elas eram fracas, não existia um aparato do Estado para amparar a mulher vítima de violência. A situação era de subalternidade total e os homens faziam o que queriam. Então eles prendiam a mulher em casa, batiam na mulher com muita frequência. Outras vezes praticavam violências não tão graves, mas diante da repetição, no dia a dia, todo dia essa violência, acabavam sendo gravíssimas. Mas durante muitos e muitos anos, quando se dizia que o Brasil era pacífico, pacífico para quem, né? Porque para as mulheres não era, era muito violento. Então, se aumentou a violência? Talvez tenha aumentado, mas a gente não tem estatística. Porque nós começamos a fazer estatística faz pouco tempo. Talvez junto com as delegacias da mulher começaram a surgir as primeiras estatísticas de violência doméstica. E a delegacia da mulher foi criada no governo Montoro. De lá para cá a gente tem estatísticas, mas também a população aumenta. Então você não sabe se o maior número de casos é proporcional ou não ao aumento da população. Esse cálculo dá para ser feito, mas eu ainda não vi números confiáveis a respeito disso. O meu feeling, a minha intuição é de que aumentou, mas porque as mulheres estão se rebelando. A mulher hoje sabe que ela não é obrigada a obedecer ninguém e que quando o casamento não está bom, ela se dirige a uma das varas da família, arruma uma advogada e pede a separação, né? E muitas vezes desagrada o parceiro. As pessoas são muito ciumentas e possessivas. O amor sempre foi o amor, do mesmo jeito, vamos dizer, não o amor, mas a paixão, essa paixão que deixa o cara louco. Agora, a nossa cultura, ela ensina uma coisa que eu acho muito prejudicial, que é a exclusividade. Então, você tem um namorado, e esse seu namorado, ele não pode olhar para ninguém na rua, que você vai ter uma crise de nervos, você vai ter uma crise de ciúme, vai brigar, vai xingar, tem gente que bate, né? Hoje tem muita mulher que bate no namorado, eu já vi muitas. E isso é errado porque ninguém pertence a ninguém, não adianta. Então a gente teria que ter uma mudança de padrão para ter um pouco de harmonia nos relacionamentos amorosos. Porque a grande preocupação hoje e sempre foi a fidelidade. E todo mundo ainda tem aquela coisa, né? Que ou gosta de mim, ou gosta de outro. Mas o ser humano pode gostar de mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Ninguém ensina isso, né? Ensina o contrário. Se te trair, você tem que terminar a relação. E às vezes a pessoa nem quer terminar. Nem ficou tão magoada assim. Mas perante os outros, aí ficou chato. Então, é uma cultura que leva ao sofrimento. Porque ninguém pode ter certeza da fidelidade do namorado ou da namorada. Mas todo mundo fala da fidelidade do outro, da outra, e não da própria. Não dá. Porque a fidelidade é própria, é de cada um. Então, eu escolho ser fiel, eu serei fiel.
Mas eu não posso escolher que você seja fiel, porque isso é uma escolha do outro. E não se impõe a fidelidade. Você não pode impor, falar, eu quero que você seja. E eu acho que as pessoas teriam que aceitar um pouco mais isso. Agora, a paixão, essa coisa obsessiva, não é apenas um vício. Ela é, acima de tudo, posse, poder sobre o outro. Eu gosto de você, eu sinto atração sexual por você, mas além disso, eu quero ter o poder sobre o seu corpo. Ou seja, o seu corpo é meu. Mas a escravidão acabou. Hoje sempre foi. Mas quer dizer, sempre foi no Brasil, já teve tempo de escravidão. Aí tá, então não tá permitido. Permitido, então seu corpo é meu. Mas já acabou isso. E sexualmente, a gente tem que saber que a gente não é dono do corpo da outra pessoa. Na sociedade patriarcal, o homem, ele sente uma necessidade muito grande, que não é sentimental, é cultural, de possuir o corpo da mulher. Tanto que quando antigamente se falava, ele possuiu aquela menina. Possuir era ter uma relação sexual. Mas só a mulher que era possuída, o homem não era possuído. A mulher nunca falava, eu possuía aquele garoto. Não existe isso, porque a mulher não possui nada. A mulher não tem nada, ela não tem nem o corpo dela mesma. Não é dela, é do marido, é do namorado. E se ela se insubordinar, ele mata. Eu acredito que o ciúme sempre existiu, sempre existirá, mas o que você tem que fazer com o ciúme? Não é incentivar o ciúme, é controlar o ciúme. É quanto menos ciúme, melhor. Então tudo isso é o sentimento humano, tem que entender o que é o ser humano. E ser humano não é escravo. Sendo que os seres humanos têm uma ânsia muito grande pelo poder e por subjugar os outros. E a mulher, então, que sempre foi considerada mais fraca, mas sempre sofreu pra chuchu, né? Não podia se realizar. Não tinha direito a nada, a patrimônio, coisa nenhuma. Nem a nome. A mulher não tinha nome. Hoje, se você casar e quiser adotar o nome do seu marido, você não adota. Aliás, eu sugiro que não adotem. Porque antes era para sempre, agora não é mais, né? Então, se você separa para ficar trocando de nome, é uma coisa muito chata. Mas a mulher não tinha nem nome, nem existência social, se ela não tivesse um homem do lado dela. Por isso o desespero das mulheres para casar. Existe uma coisa que é o amor. O amor é uma coisa, é um sentimento muito nobre, sereno, altruísta, né? Amor é bem legal. A paixão é desejo sexual. Isso que é a paixão. Existe paixão por outras coisas também. Não é só a paixão do sexo, mas também tem gente... E isso é um vício, né? Você pode comparar com o vício do jogo, o vício do cigarro, o vício das drogas. A paixão de Cristo, que a gente fala sexta-feira da paixão. Por que é paixão? Porque Cristo estava namorando? Não, porque ele passou pelo mau sofrimento de todo o martírio dele. Foi na sexta-feira da paixão. Paixão é dor. Paixão significa dor. E acertou, porque a paixão é uma dor que você sente. Quando você está perto, está com a pessoa, a paixão parece insaciável. Quando você está longe, você sofre porque você está sem a sua paixão. E quando você está junto, você sofre porque está com a sua paixão do lado e você entra numa efervescência, num temor horrível de perder aquela pessoa, de não ter mais aquilo. Enfim, é um tumulto interno a paixão. Tanto, por isso que ela não dura. Aí fica o amor. As mães ensinavam isso para as filhas antigamente. Falavam, olha, a paixão acaba, mas depois fica o amor. E não se falavam as palavras, mas era o sexo, né? O desejo pelo parceiro. Vai começando a diminuir, tem que diminuir, porque a pessoa precisa viver. A gente pode terminar falando do vício, é justamente esse sentimento muito forte, que dá um prazer muito grande. Quando ele começa a diminuir e acabar, a pessoa tem que trocar de parceiro, que é para entrar em ebulição de novo. Porque com aquele mesmo parceiro já não tem mais.
tanta emoção, né? E é essa emoção, esse prazer sexual que muitos religiosos antigamente conjuravam, falavam que do demônio, que tal, que é vício, chamavam de vício. Isso não é vício, é natural do ser humano. Mas a gente tem que aprender a viver com a paixão e sem a paixão. Não vai ser sempre paixão e também não vai ser sempre sem paixão, porque a vida vai mudando, depende dos encontros. Não é assim, agora acabou esse, meu Deus, eu preciso sair correndo atrás de alguém, aí você inventa uma paixão nova, porque você não quer ficar sem paixão. É vício, que transtorna a pessoa, porque a pessoa que só vive com paixão, 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 ela não vai ser muito produtiva. Essa pergunta é interessante, porque nunca é um só, né? Parceria é parceria, os dois têm responsabilidade pelo que acontece na relação. E a minha experiência é que algumas dessas pessoas que morreram assassinadas por crime passional, elas sabiam, algumas, hein? Não são todas. Mas algumas sabiam onde machucar o seu parceiro. Elas estavam irritadas com a situação, o cara já estava xingando disso, daquilo. Então, elas também chamavam disso, daquilo, porque o casal sempre sabe o ponto fraco um do outro, e aí vai, pisa no calo, fala aquele negócio que machuca. Então, eu não diria que é o comportamento de um dos parceiros, é dos dois parceiros. É aquela mistura daqueles dois que dá uma química explosiva, né? E ela é explosiva tanto para o sexo, deve ser bom, eu imagino, quanto também para a violência, que é um desastre completo. Alguns criminosos passionais, depois casaram com outras, não houve problema nenhum. Tiveram uma vida tranquila. Não tinha aquela explosão. Não teve crime passional, matou uma vez só, não matou todas as mulheres, todas as namoradas, todas as esposas. Tem caso que sim, o cara é criminoso em série, daí já é outra coisa. Mas, no geral, é com aquela mulher ou com aquele homem que a relação dá errado. Porque aqueles dois, eles têm uma forma de se relacionar que é provocativa. É assim, um provoca o outro, até chegar no limite. Aí eles vão pra cama e tem aquele sexo explosivo. E quando acaba, aí eles começam de novo, um a magoar o outro e tal, e é um círculo vicioso. Que normalmente não acaba bem. Pode não acabar em morte, mas vai acabar em separação. Mas a gente tem que, culturalmente, mudar isso. É uma mudança de pensamento, de padrão, de ensinar na escola, de ensinar em casa, a não ser violento. A não violência é uma coisa muito importante, que até hoje eu não vi o ensinamento de apaziguar. Eu tenho visto assim, teu coleguinha te bateu, amanhã você vai lá e dá um soco nele. Não vai apanhar calado, não pode ir, isso é coisa de macho. Então pronto, já começa a ensinar que tem que bater. Você bate em um, você vai bater em outro, vai bater em outro. Então realmente é uma fermentação cultural. É uma coisa que eu tinha em mente quando eu escrevi o livro, porque o livro A Paixão no Banco dos Réus, esse livro sobre crimes passionais, o que eu queria que ele fosse? Eu queria que ele fosse uma prevenção ao crime, mostrar por que não praticar o crime passional. Não faça isso. Quem fez se arrependeu. Alguns, nem todos. Mas acabou com a sua própria vida, acabou com a vida da família e até de descendentes. Uma vez